trabalhar. A paz, a paz, com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém vai destruir. A paz, a paz, vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor, e vamos construir a paz e o amor, e vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, Ele nunca falhará. Confia em Deus, confia em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares o teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só, confia em Deus, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, confia em Deus, que a nuvem negra passará. Não duvides mais, confia em Deus.
Acho que dá para pegar só aquelas curtinhas de 2 minutinhos que você tem, Glória. Tá bom, Pepita. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Então, amigos, são exatamente 19h30. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E vou pedir a Verônica para fazer a prece e a página. Só trancar a porta aqui, então. Mestre Jesus, querido irmão, neste momento, Jesus, buscamos a Tua presença, buscamos envolver os nossos corações, os nossos sentimentos, com essa equipe que é responsável por esse estudo. Essa equipe de benfeitores espirituais que nos acolhe bem antes de dar o horário marcado, que nos acolhe durante o dia, nos preparando o espírito para que possamos não só entender, mas acima de tudo, apreender as lições. Querido Jesus, nosso mestre e amigo, envolva cada um de nós com a sua atmosfera de paz. Percorra todo o nosso corpo, percorra nosso campo mental, nos higienizando, limpando, Jesus, as nossas sombras, os nossos pessimismos, fortalecendo, Jesus, a nossa disposição de melhorar, a nossa disposição de buscar, Jesus, de nos esforçar para seguirmos em Tua direção. Pedimos que sejamos dóceis a esses ensinamentos, que sejamos dóceis, Jesus, às suas influenciações, para que possamos, Mestre, ter a capacidade de despertar deste sono que ainda de forma frequente nos encontramos na carne. Assim, Jesus, pedimos que abençoe e envolva todos, cada um de nós, todos os nossos irmãozinhos já desencarnados que conosco convivem. Envolva todos, Jesus, na Tua presença, nas Tuas vibrações de paz e de amor. Que assim seja. Caminho, verdade, vida, ganhar. Capítulo 58. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 28, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem.
Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja e a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renove, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Bom, aqui Emmanuel continua, né, nos 3 últimos capítulos, ele vem falar mais ou menos dessa mesma temática, né, lucro, dinheiro, né, das nossos objetivos, nossos fins, e aqui ele também reforça isso quando ele fala do ganhar, né, da nossa visão ainda deturpada do que seria realmente ganhar. Né? Ele coloca assim que estamos realmente aqui na Terra sempre em busca de ganhar alguma coisa. E aí vai depender daquilo que nos move, né? O que realmente nos motiva. É indispensável alcançar valores para o aperfeiçoamento da vida eterna. Então, tudo depende se realmente nós conseguimos nos enxergar como espíritos imortais, porque se realmente conseguimos nos ver e sentir, não no intelecto, né? Porque o intelecto pode ser um primeiro passo, mas não é suficiente. Como espíritos realmente imortais, nós passamos a ter uma motivação diferente na vida, né? Nós começamos a enxergar que realmente alguns ganhos não valem a pena e outros sim, né? Como ele coloca aqui que se Deus concede bastante saúde física, costumamos usá-las na aquisição de doença. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios, ou seja, todas as nossas oportunidades que deveriam ser utilizadas em nosso proveito, não apenas no mundo material, né, porque isso aqui é passageiro, é tudo ilusão, nós deturpamos a nossa visão e só conseguimos enxergar aquilo, uma vida muito estreita, né, que vai até o túmulo. E ele coloca aqui que não tem nenhum mal, né, ganhar ou ter aspirações materiais, mas que nós precisamos refletir o que nos move, né? O que a gente realmente procura e a que fim nos motivamos. Né? Eu costumo escutar, né, algumas pessoas assim, mais ou menos da minha faixa etária, né, que ainda trabalham, né? Alguns de vocês aí já estão aposentados, pelo menos do serviço material, que não tem tempo para o estudo ou para coisas assim do gênero, coisas do espírito, mas eu continuo achando que isso depende daquilo que você valoriza. Se você valoriza, o que você mais valoriza, você consegue realizar, mesmo que, claro, com as suas limitações.
aquilo que você realmente valoriza, você de uma forma ou de outra, dentro das suas limitações, você consegue executar, né? Então, eu falei muito genericamente, agora vocês podem falar pontualmente do capítulo. Você pode até falar da história que você postou, né? Que é um exemplo, tem a ver com toda essa página. Imagino que você a postou em função da página, né? Do Voz. Postei em função da página, mas a história é um pouco longa, né? Então, Não, mas resumindo, dá para resumir rapidamente em alguns minutinhos. Não com essas pessoas depois podem lê-la, mas é exatamente o que aconteceu com essa pessoa, né? que essa pessoa não enxergava outra motivação, né? Se não o lucro, se não o dinheiro, e depois do desencarne, é porque eu não posso contar a história, né, Pepitas? Não, tá bom. Depois do desencarne, ela ficou um pouco em apuros. Conta aí. Não, é que tudo Jesus disse que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Se a pessoa passa a vida inteira buscando apenas o lucro financeiro, apenas o dinheiro, não é? Aí tudo que ele tentava, né, uma vez desencarnado, se convertia naquele ouro, né? Então era ouro, só que, digamos, a gente não bebe ouro, a gente não come ouro, a gente, né? Então ele passa por momentos muito difíceis até conseguir ser socorrido e naquele grupo, né, do Chico, com aquele grupo que fazia as reuniões lá no Centro Espírita Meimei. Aí a mensagem dele, esse daí é de Vozes do Grande Além ou outro, Esse é instruções Instruções psicofônicas. Psicofônicas, né? Aí vale a pena ler, porque mas a Verônica postou a história toda, dá para lê-la depois, porque é aquilo que a Verônica falou e que Emmanuel disse. Não é condenável que a gente queira economizar, que a gente almeje, não, quero juntar dinheiro para comprar minha casa, ou para poder comprar um carro, ou para poder guardar para meu filho ir para a faculdade. Isso tudo são projetos louváveis, né? O problema é quando a gente vive focado único e exclusivamente para aquilo, né? Não há espaço para outra coisa. E aí a gente fica escravo desse ouro, né, gente? E aí a gente descobre que a gente não pode levá-lo conosco. Ele vai ficar, não é? Então a gente vai ficar preso a ele. Onde ele estiver, nós estaremos agarrados a esses valores, né? Então a gente tem que prestar atenção porque às vezes a pessoa não foi uma pessoa propriamente má, não foi um criminoso para o mundo, mas era uma pessoa extremamente voltada para o apego excessivo, né, aos valores materiais. Então, essa pessoa certamente vai ter muita dificuldade para se desprender espiritualmente e alçar rumos maiores, né? Com certeza. Só alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa página? A Meire vai dizer que precisa ter o dinheirinho para pagar as contas, né, Meire? Sim, vou falar. Não, mas eu entendi. Tem uma coisa aqui que eu não entendi muito desse que a Verônica leu. Ainda que... Não é isso não, peraí. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Porque imagina que você é cheio de saúde e aí você passa seus dias em noitadas, bebendo, fazendo outras coisas, e aí quantas pessoas acabaram com a vida porque contraíram sífilis na época que não tinha tratamento adequado, né? Construir, assim,
adquirir a doença em função de usar mal a saúde, né? O que ele quer dizer é que muitas vezes a gente, assim, as bênçãos que Deus nos dá, a gente utiliza de maneira equivocada, né? Canaliza a energia para o local errado. Entendi. Então, vamos nós para os mensageiros. Estamos no capítulo 2. Nery, você quer começar hoje o capítulo? Posso. Esse som é fechado, aniceto ou aniceto? Aniceto. Eu falo aniceto, mas tem gente que fala aniceto, mas eu prefiro o Pois é, aniceto. qual que é o certo? Eu falo aniceto. Eu falo aniceto. Aí, na realidade, ninguém sabe exatamente o certo. Eu fiquei na dúvida. Eu também falo aniceto. Aniceto. Então, tá. Fica à vontade. Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço. Continuou informando amável e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Nosso setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Vamos dar uma paradinha, Nery? Quer comentar esse trecho que você leu? Não quero, não. Pode comentar, Pepita, não sei não. Alguém gostaria de ajudar a Nery no comentário? Alguém gostaria? Eu acho que logo no segundo parágrafo, quando diz assim, fique tranquilo, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Aí a gente vai vendo que na espiritualidade não é assim, é meu amigo, vou lá, vou interceder, não é? Existe uma coisa chamada mérito. Então, ele iria interceder por André para incluí-lo, né, nessa turma de treinamento, de aprendizado, mas porque ele possuía uma quantidade de horas de trabalho suficientes, e não era um trabalho qualquer, era um trabalho que foi realizado com extrema dedicação, né, e responsabilidade. Então, dedicação e responsabilidade. Aí, depois, ele vai falar do Aniceto, e aí ele vai dizer dessa trajetória dele, que ele passou pela regeneração, como André Luiz, trabalhando lá algum tempo,
que depois se devotou a tarefas sacrificiais, quer dizer, não são quaisquer tarefas, tarefas que exigem bastante sacrifício do trabalhador, e agora ele é um instrutor competente, ou seja, a gente vê o crescimento desse espírito para exercer o papel que ele está exercendo de instrutor no Ministério da Comunicação, que já seria um ministério, digamos assim, na escala é progressiva, regeneração, auxílio, comunicação, né? Estamos num processo de crescimento. E aí, eu acho muito importante a reflexão do André, quando ele diz aqui embaixo, comecei a compreender, ele está super feliz com a possibilidade de conseguir essa dádiva de poder fazer parte de uma turma de treinamento lá do Ministério da Comunicação, e aí ele começa assim, comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Ou seja, ele ganhou a amizade de Narcisa e Tobias não por uma mera convivência, é porque ele estava extremamente trabalhando com extrema dedicação como companheiro de trabalho. Então, nessa convivência, através do trabalho, eles se irmanaram e eles puderam perceber os valores que o André trazia no coração. Se ele trazia ainda coisas, arestas a polir, mas ele trazia valores, o esforço dele era muito grande, a dedicação dele também. Então, ele começa a perceber que, olha, a amizade deles eu ganhei através do trabalho, e é através desse mesmo trabalho que agora vou conseguir essa colocação. Ele vai dizer aqui ainda, ó, no novo setor de luta que ele iria enfrentar, ele diz assim, não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Então, havia muita gente pleiteando uma função, né, um cargo como o que ele iria ocupar, e, no entanto, ele iria ser concedido a ele assim prontamente, em função da dedicação dele, em função do trabalho. Então, repara como ele diz, muitos queriam o cargo, mas talvez não apresentassem a dedicação, o rendimento, enfim, que ele apresentou. Então, ele diz que ele vai se dedicar, né, a essa tarefa, e aí ele vai dar outra informação. Além disso, certo da minha volta à carne em futuro talvez não distante. Ele está na década de 40, e aí, segundo, né, o pessoal que é assim, no movimento, com o Chico Xavier, o pessoal do grupo, disse que ele não voltaria, né, junto com Emmanuel, que ele viria um pouco mais tarde, que talvez ele viesse realmente lá para 2020, a partir dessa data que ele estaria voltando. Mas isso para a espiritualidade o tempo é célere, é rápido, né? Então, ele já nos está dando uma informação de que, olha, eu vou voltar, né? Eu vou voltar e não vai demorar tanto tempo assim, né? Eu estarei voltando. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário desse trecho? Eu só fiquei pensando aqui, quando ele coloca aqui, né, que o Aniceto, sei lá, é instrutor lá da comunicação, né, agora. E aí ele vai começar a desenvolver, né, o trabalho dele agora, nesse livro, né, na comunicação, e eu acho que daí em diante não saiu mais, né, do Ministério da Comunicação. Aí eu fiquei pensando se já não teria ali
já não saberiam, né, os instrutores dele, maiores, de que ele seria o responsável, fiquei cogitando essa hipótese, que já saberiam que ele seria o responsável por essa tarefa imensa, né, no setor da comunicação, porque Com realmente foi certeza, Verônica, com uma certeza. tarefa muito grande. Com certeza. Repara que são muitas coincidências, né? Na realidade, ele foi para lá com muitos valores. É só ver, a gente vê a história dele aqui encarnado, né? Como Carlos Chagas, com a dedicação que ele possuía e tudo mais. Ele se desmerece por uma questão de humildade e por uma questão didática, mas ele já foi com uma bagagem enorme e, diante do esforço, do exercício de humildade, de tudo mais, ele passa, quer dizer, a primeira narrativa, eles sabiam que seria o início dessa série, né, dessa saga. E provavelmente, assim como o Chico veio para continuar, provavelmente, quando ele vier para cá, ele vai dar continuidade no processo inverso, assim como o Chico foi. Não estou comparando a Chico, que eu acho que o Chico está muito à frente, mas eu digo assim, ele começa um trabalho e é provável que quando ele venha para cá, ele venha para escrever mesmo, né? Ele venha se dedicar a essa tarefa que é muita bagagem, né? E a espiritualidade não desperdiça oportunidades para, né, lançar mão, né? Eu acho, é minha opinião, né? Mas vocês E podem... curioso também ele colocar que comecei a compreender o valor do trabalho. Agora que ele está, né, com a taça, digamos, esvaziada, ele coloca que comecei a compreender, ou seja, começou, né? Como deve ser difícil, então, verdadeiramente conhecer o valor do trabalho, né? Numa dimensão diferenciada, não é, Verônica? Porque ele começou a perceber os ganhos que ele está tendo em termos de amizades, em termos de afetos, em termos de oportunidades, em função do trabalho, né? Então, são resultados, são frutos do trabalho dele. Não é porque alguém é amigo dele, é simpático e deu oportunidade. É diferente. Mas vamos prosseguir? Alice, você quer ler um pouquinho hoje? Está com o livro já? Estou. Leio. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade por meio do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamentalmente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno,
recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias longamente. Falou longamente. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Eu vou em frente? É bom parar por aí. Comenta aí um pouquinho, Alice, do que você leu. Não vou comentar não, Pepitinho. Comenta você. Não, olha. Aí, quem que gostaria de comentar para Alice? Gracinha, Edith, querem comentar para o trio? Não? Glorinha, quer comentar? Posso comentar alguma coisa e depois você complementa, né? Então, eu acho que quando ele vai continuando aqui, né, descrevendo o sentimento dele, a ansiedade assim boa, né, de estar com o Aniceto, e quando ele fala dessa taça vazia, né, que a Narcisa tinha falado com ele no capítulo anterior, que o coração dele era uma taça vazia agora, né, dos sentimentos do mundo, né? Então que ele enchesse, né? E ele se sentia feliz porque ele tinha essa sensação de estar preenchendo, né, esse vazio, vamos dizer assim, com esses sentimentos, não é, de gratidão, de vontade de trabalhar, de ser útil, de servir. Então, e aí quando ele diz, né, trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia, né? Porque às vezes a gente quer assim uma tarefa de destaque, quer alguma coisa que projete, né? E às vezes o trabalho anônimo, aquele trabalho, né, pequeno, mas com dedicação, com verdade, né, ele está te empurrando muito mais, né, do que às vezes a gente se ilude, a gente acha, queria ser como fulano, como ciclano, né, que faz isso, faz aquilo, e às vezes o trabalho ali, né, da formiguinha, o trabalho que vai acrescentando, né, alguma coisa no conjunto, é que vai te ajudar mais, né? Então ele fala, procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. É isso, né? É aquela visão diferente do trabalho, a visão que a gente tem aqui no mundo físico, né? É o trabalho que você muitas vezes desempenha, às vezes mecanicamente, sem vontade, muitas vezes, de desempenhar, como uma obrigação, com enfado. E lá você, dentro desse contexto em que ele se encontra, ele já conhece outra visão de trabalho, né? Como a Pepita falou. Não é o trabalho que a gente conhece aqui, né? Mas é o trabalho de ser útil, de servir mesmo, né? Vamos dizer assim, de se apagar, de ser um anônimo, mas para que o bem prevaleça, né? O bem-estar alheio, enfim. Né? E eu acho que ele vai descrevendo aqui, né, como ele se encontra, que ele está emocionado, está ansioso, né, por encontrar aqui o Aniceto. E ele vai descrever aqui também, né, a aparência do Aniceto, que é aquela criatura que já tem a serenidade do espírito, já com uma certa elevação, né, que ele diz: a calma refletida do homem que chegou à idade madura
sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Então, a serenidade, né, aquela paz, né, que a gente tanto almeja um dia conseguir, né, né, na nossa vida, enfim. Ele descreve o Aniceto como uma criatura assim, né, com uma grandeza espiritual, uma grandeza moral, né? E eu acho que é isso que eu tenho que falar, que eu vi aqui. Tem só mais um detalhezinho, né? Provavelmente o Aniceto, que é um pseudônimo, né? Foi alguém conhecido de todos nós, porque repara que ele vive em nosso lar, não com uma esposa, mas com 5 discípulos. Ele não disse alunos, ele falou discípulos, né? Foram Então, discípulos dele, né? foram discípulos dele aqui na Terra, né? Então, a palavra discípulos tem a ver com religiosidade, né? Com o discípulo de uma determinada filosofia ou alguma coisa assim, né? Se fosse apenas um professor que, por exemplo, eu já escutei em alguns momentos, o Geraldinho, ele disse que esses instrutores desses livros do André, cada livro tem como se fosse um mentor. No caso aqui é o Aniceto, nos domínios da mediunidade, é o Alexandre. Ele chega a dizer que Alexandre parece que foi Mesmer, né, na época lá precursor lá de Kardec. Mas aqui o Aniceto a gente não sabe, mas ele já foi na Terra, com certeza, alguém com um destaque, com uma vida, por exemplo, foi o que ele disse, ele não teve uma mocidade de futilidades, de aventuras, ele já teve uma mocidade já voltada para esses valores espirituais. Então, a gente vai vendo aqui, na realidade, essa personalidade. E depois, quando ele fala dos trabalhos, tarefas sacrificiais, então era alguém já bastante trabalhado na arte da renúncia e tudo mais. Mas vamos prosseguir a nossa leitura. Glorinha, você quer ler um pedacinho? Acabei de ler, Pepita. Você não leu, você só explicou. Hã? Você quer que eu leia mais? Não, você não leu, você Eu só... não li. A minha cabeça não está boa. Você só Tá bom, quem explicou. leu foi a Alice, tá certo. Isso. Tá bom. Leio sim. Então vamos lá. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Muito bem, Glorinha. Esse trecho é muito importante. Muito grande, né? Então, eu acho que o que a gente observa aqui é, como você já falou, né, que lá não existe assim, você fica por aqui porque
alguém te indicou, eu te conheço, né? Você vai ser encaixado. Eu acho que ele, embora seja uma pessoa amável e com com muito conhecimento, né? Mas ele é assim taxativo, né? Quando ele vai falar, né? Que ele diz: nosso serviço é variado e rigoroso, o departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, é a condição primeira, né, para que você seja, né, aceito ali naquelas tarefas, né? E além do que é um exercício de, vamos dizer, de modular a nossa vaidade, né? A nossa necessidade de ficar falando o que a gente está fazendo, o que a gente está desempenhando, ou então reclamando por isso, por aquilo, né? Então ele fala: ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, né? E todos respondem por qualquer erro cometido. Então é um trabalho. E não pode reclamar. De equipe, exatamente, é um trabalho de equipe, vamos dizer assim, né? É uma equipe, né? Mas que cada um, né, tem a sua responsabilidade, o seu, né, procurando sempre trabalhar essa coisa, né, que a gente tem, da gente querer se projetar, da nossa vaidade, coisa e tal, né? Então, ainda ele fala dentro do mecanismo hierárquico, olha só, de nossas obrigações, quer dizer, do menor ao maior, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Então, o objetivo, você pode estar desempenhando uma tarefa, né, mais simples ou uma mais complexa, o interesse é comum, que é o interesse, né, como ele fala, né, pelo bem divino, né? Então, de ideais superiores, né? E por isso, por aquilo que a gente sabe, né? Toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai. E esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Então, é o que a gente sabe, a gente é ponte, né, entre a espiritualidade, nós aqui, por exemplo, no mundo físico, nós somos uma ponte entre a espiritualidade e o mundo físico e as criaturas, né? E lá também, cada um passa a ser, né, um elo numa cadeia, né, em que todos têm importância, mas com um objetivo igual, né, o objetivo, né, de servir, de ser útil e de alcançar cada vez ideais mais nobres, né? Mas é isso. Então, Gracinha, vamos continuar a leitura? Identificando-me a surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. Há intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos.
Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Quer dar uma paradinha e comentar isso aí, Gracinha? Ele discorre aqui, né, sobre a forma como ele trabalha com as pessoas e os dons de cada um, ou os conhecimentos de cada um, a experiência de cada um profissional. E a partir dessa escolha aqui, né, que essa pessoa faz de trabalho, de ensinamento às pessoas que estão junto com ele, finalmente o André vai trabalhar na área dele, de certa forma, não como um médico que era da Terra, mas com os conhecimentos de medicina que ele tem. Eu achei bastante interessante porque ele fala sobre, aqui no finalzinho, que ele fala que o que você precisa aprender fora daquilo que você já tem experiência fica para aprender em situação diversa, que não é aquele primeiro trabalho, que seria quando ele está em entretenimento, ou quando ele está na hora de descanso. E que também, para o trabalho atual, ele aproveita as horas no limite máximo, em benefício não só de quem está precisando, mas também a favor de nós mesmos, né? No sentido da eficiência, ou seja, para melhorar a eficiência daquilo que, de alguma forma, você já atuou, vai aprender novas coisas. E, sem dúvida, no trabalho de caridade, qualquer trabalho de caridade, inclusive aqui no nosso meio, que a gente ainda está tão pequenininho, você ajuda o outro, mas quem mais é ajudado é você mesmo, né? Então, eu acho que está dentro dessa mesma linha. Mas deixo que você complemente aí, Pepitinho, ou quem eu quiser. acho assim, eu acho interessante, porque desde o início o Aniceto diz assim, olha, isso vai depender, ele estabelece as regras, ele diz como ele funciona, como ele trabalha, mas olha, vai depender muito mais do candidato, ou seja, da dedicação. E aí ele mostra, quer dizer, quando ele diz assim, olha, aqui ninguém pode reclamar de nada, tá, né? Se há algum elogio, algo que sai bem, foi providência divina, os méritos cabem, né, a Jesus. Se houve erro, é de todos, que aqui a gente até assim, isso aí é culpa do fulano, foi fulano que deixou assim. A gente tem logo, assim, aponta logo, assim, o responsável para você se isentar daquela responsabilidade. E aqui ele vai dizer que ele vai aproveitar as horas no limite máximo. Então, aquela coisa assim que a gente dizia assim, quanto falta para as 5h30? Lembra, Gracinha? Quando às vezes a gente estava no finalzinho, assim, né? Ali, expediente, né? O pessoal... Para ir embora, né? Para ver o filho. Ah, gente que não dá essa hora. Gente que não dá essa hora. Glorinha está rindo, deve ser também, né, Glorinha? Que não dá essa hora, que a gente ficava sonhando com a hora de terminar o expediente para poder ir para casa, para poder... Claro que não era sempre, né? Não era sempre, mas tinha dias que você... né? Parece que o dia se arrastava e tudo. E aí aqui não, ele vai, não vem aqui você olhando, não tem esse negócio de olhar relógio, você vai servir enquanto houver necessidade, vai ser aproveitamento, como ele diz, máximo de cada momento. Então, tudo que você puder dar, tudo, né? Tudo vai ser nessa condição. Utilizado todo o tempo. Todo o tempo. Babi, quer acabar o capítulo? Faltam 12 minutos, você sabe, né? Não, eu estou sem óculos. Mas dá para acabar. Mas eu estou sem óculos. Então, Edith, acaba aí. Eu não sei onde está meu óculos. Edith está sem livro. Ah, está sem livro, tá bom, tá bom. Então, vamos... quem é que vai acabar aí? Porque temos pouco tempo. Então, acaba, Gracinha, temos pouco tempo. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa.
Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me em outras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. E, dirigindo-se a Tobias, acrescentou, encaminho nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me, alimentando novas esperanças. Então, ele continuou aqui falando, né, da importância de que, a serviço do outro, quem está, em primeiro lugar, aprendendo é quem está, às vezes, até na posição de instrutor, que foi o caso dele aqui, né, que ele falou, que ele falou que o instrutor aqui é que acaba, né, enriquecendo de observações e intensificando suas próprias experiências. Isso é uma lógica que a gente deve trazer sempre para nós, né? O primeiro que aprende é quem está na posição, às vezes, até de estar instruindo. E, então, quando você está fazendo até a caridade, é você também que está aprendendo, né? Guardada aí essa mesma proporção. Acho que é o fundamental do que ele complementou aqui, né? Que ele estava querendo dizer para o André que ele tinha que estar interessado em crescer, né? Em aprender e se dedicar. No limite máximo. No limite máximo. A gente não pode esquecer, no limite máximo. Então, gente, alguém gostaria de tecer algum comentário breve? A gente vai passar para a Glorinha, para tocar alguma música para a gente. Ela é uma artista no limite máximo. Toca, canta. Muito gracinha. Que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar no chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores, te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na
as flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre ama que o amor ele é. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus mais uma vez pela oportunidade desses momentos em que nos reunimos em seu nome, em que os nossos corações se entrelaçam em sentimentos fraternos, em que nos alimentamos mutuamente e Ele nos supre as necessidades, Ele alimenta nosso espírito com energias salutares e reconfortantes. Então, Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos por estar aqui, te agradecemos por mais esta oportunidade de vida e te agradecemos também porque nos destes a graça de colocar em nosso regaço outros corações para tentar educar, ajudar a crescer na tua direção. O mundo, Senhor, esta nação, festeja o Dia das Mães. A nossa Natane falou tanto dessa data, do que ela representa para ela. E nós te pedimos, Senhor, que lhe fortaleças o coração maternal, que lhe fortaleças o espírito, para que ela possa participar destes momentos com sua família, com sua filha, com seu esposo. Mas pedimos por todas nós, mesmo aquelas que não geraram fisicamente, mas aprenderam a amar seres de outros ventres, a afagá-los com o sentimento maternal. Nós te agradecemos, Jesus, por essa dádiva, por esse amor que brota espontaneamente quando abraçamos uma criança, quando acolhemos em nosso regaço, quando a conduzimos pela mão para encaminhá-la no mundo. Obrigada, Jesus, porque tocastes o nosso coração, porque nos ensinas a crescer para ti, aprendendo a amar a esses pequeninos. Que esse amor possa espalhar-se, não apenas para aqueles que estão no nosso círculo afetivo, mas que ele possa estender-se para outros seres. Ampara, Senhor, a todas as mães do planeta,
que toca-lhes o coração para que não percam a oportunidade de educar seus filhos, de amá-los, de agasalhá-los. Pedimos por todas as crianças que se sentem desvalidas, desprotegidas, por todas aquelas que se sentem sós, apesar de possuírem mães fisicamente. Ampara a todos. Sabemos da importância que é a infância, na preparação de um mundo melhor. Então, toca o coração de todos aqueles que são educadores, direto ou indiretamente. Toca o coração de todos aqueles que podem fazer algo para educar uma criança, para ajudá-la a caminhar com segurança. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa doutrina que clareia nossos raciocínios, que norteia nossas aspirações. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja.